Hoje eu trouxe uma história muito inspiradora pra vocês, que é a história do nosso amigo 47. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Ele foi muito heróico nesse livro porque ele cresceu na fazenda porque ele era filho de escravos. Como a gente já estudou na época de escola, os escravos cresciam com o destino de serem escravos e só podiam ter filhos quando os senhores da fazenda liberavam. E o que aconteceu com o 47 foi que a mãe dele se apaixonou por um rapaz, só que na história não explica se era escravo também ou não. E aí ela teve um menino e morreu. E o 47 foi criado pelos escravos da fazenda mesmo. Só que como ele era muito pequeno, ele não começou a trabalhar desde cedo na plantação de algodão. Logo ele foi meio que o queridinho dos escravos e isso causou muito ciúme, muita inveja por parte dos outros escravos que cresceram trabalhando na fazenda. E aí, assim que ele ia ser inserido aos 12 anos de idade para trabalhar como deveria, como escravo, ele conheceu Tal John, Tal de alto, porque esse livro é traduzido em inglês. E com Tal John ele aprendeu os verdadeiros conceitos de liberdade e que ele não nasceu somente para ser escravo, que o destino dele era outro. E aí no livro ele descobriu que ele não era uma pessoa comum, que ele foi à Terra, mas que o espírito dele era sagrado para um outro povo, de um outro planeta, e Tal John já sabia disso lá do futuro e veio de não sei quantos anos à frente para resgatar o 47. Só que infelizmente ele não conseguiu receber um nome de verdade, aí ficou esse número porque na fazenda dos escravos eles não tinham nome, eram marcados a ferro em brasa com o número que eles receberiam para ser o nome. E Tal John, como salvador de 47, já não era um menino comum, era um extraterrestre. E o que mais me chamou a atenção nas características dos senhores dono da fazenda, que o nome dessa fazenda é Corinthians, foi o fato de os senhores serem cruéis mesmo, cruéis, que os meninos nasciam com o destino de trabalhar, só reproduzir como os escravos determinavam e morrer. Era só isso, eles não tinham liberdade pra nada, eles dormiam num dormitório pros escravos, eram vigiados o tempo inteiro e eles eram chicoteados como punição se fugissem às regras. E as regras eram amar o Senhor incondicionalmente e não reclamar de nada. Se reclamasse, levava chicotada e ainda recebia um outro castigo, que geralmente era ficar sem comer ou outro trabalho pior ainda. Uma outra parte que me deixou bem decepcionada foi quando o Senhor da Terra recebeu uma boa ação de um escravo e ele não soube reconhecer. Ao invés disso, humilhou o coitado do menino como se ele não tivesse feito nada a seu favor. E eu separei aqui as lições mais valiosas que o Tal John deixou pro 47. Todos nós temos nossa própria beleza. Não existe ninguém feio nem ninguém bonito. Cada um tem sua singularidade. Os conceitos de liberdade e prisão estão dentro de nós. Em muitos momentos do livro, Tal John dizia para 47: não existe nenhum senhor e não existe nenhum escravo, a não ser que você se determine isso. Porque eles foram criados para chamar os donos das fazendas de senhor e tudo era assim, senhor, não senhor. E Tal John veio para ensinar que não existe isso, a não ser que você se permita. E também separei duas frases interessantes do livro. Foram várias, mas essas duas me chamaram mais atenção por já estar no final do livro, fazer mais parte, tipo uma conclusão de todas as outras que eles já falaram ao longo do livro. Olha só, um escravo alimenta os sentimentos mais diversos por quem o escraviza, porque essa pessoa tem poderes de vida e morte sobre ele. Ou seja, se um escravo fosse contra uma ordem do Senhor, ele morria. Ao mesmo tempo em que odeia seu senhor, o escravo reza para que ele se mostre misericordioso. Era o medo que eles tinham desses senhores, uma coisa incrível. Isso foi na página 202, essas frases. E na página 236 tem outra também, que é mais pro lado fictício, porque o livro é misturado de realidade com ficção. Uma coisa que aprendi ao longo de todos esses anos, desde então, é que nada se vai para sempre deste mundo. Nenhum átomo ou elétron deixa de existir. Eles apenas se transformam de uma vida em outra, e nenhuma forma de vida acaba. Tudo assume outras formas em outros lugares. E o final foi muito maravilhoso, mas eu não posso revelar para não dar spoiler para vocês lerem o livro, claro. Desse livro a gente encontra pela internet aí, bibliotecas municipais, de repente você acha. Eu encontrei esse lá, na biblioteca da minha cidade. E eu recomendo esse livro para faixa etária de 9 a 13 anos, já que é um livro infanto-juvenil, mas ele não é um livro bobo, não tem muitas frases infantilizadas, pode
pode ver que os personagens são muito maduros apesar da idade. Aí mistura muita ficção com realidade, que foi... A realidade eu vejo mais pela vida que os escravos levavam, que é bem semelhante à vida dos escravos de verdade. E a ficção é essa parte de tal John vir do futuro pra salvar a 47 do seu destino de ser escravo, pra libertar o povo do planeta de tal John. Eu achei isso muito incrível. O autor soube muito bem mesclar as duas categorias, a realidade com a ficção. O autor se chama Walter Mosley. E aí, vocês gostaram dessa resenha? Fica aí como sugestão pra comprar livro pra algum adolescente pra dar de presente, como livro de entrada, quem sabe? Ou pra você ler. Aposto que você vai se divertir tanto quanto eu. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, me deixem sugestões de livros. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!